aquele que caminhou com Eliseu, seu discípulo, durante 13 anos. Eliseu caminhou ao lado de Elias, seguindo Elias, vendo as obras de Elias, estando junto de Elias em toda a sua jornada. E no determinado momento Eliseu diz o seguinte: deixa eu ir fazer uma oferta. Ele vinha com as juntas de bois, ele falou: deixa eu fazer uma oferta, deixa eu dar uma despedida final aos meus pais. Então Elias disse para ele: olha, você sabe o que eu fiz com você, você sabe o que eu fiz com você. E Eliseu prontamente entendeu tudo aquilo que já tinha sido feito de amor, de investimento, de jornada, de caminhada. Então ele disse, completando a frase, ele disse: vai e volta. E foi exatamente o que Eliseu fez. Eliseu foi, preparou aquele sacrifício, fez aquela churrascada, despediu-se e voltou. A questão, como Jesus convida alguns desses que ficam adiando o chamado, e há pessoas que ouvem o chamado e vão ali e não voltam já. E eles saem e não voltam. Eliseu voltou a seu chamado, porque Deus estava fazendo um chamado. Assim como eu te digo, nesse texto de Lucas, capítulo 9, do verso 59 a 62, quando eu descrevi esses 3 convites, assim, dessa maneira, eu digo para você nessa noite, o convite que quem faz para você não é uma religião, porque eu mostrei para vocês no início os convites da religião, mas o convite que faz para você não sou eu. O convite que faz para você é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que te convida hoje, que te convida agora, para que você tenha uma resposta ao chamado dele para a sua vida. E quando ele completa o versículo 62, o último que eu estou lendo, ele diz: ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. É apto para o reino de Deus. Meu irmão, se Eliseu fez um convite se Elias fez um convite e Eliseu atendeu esse convite, a Bíblia diz que Jesus diz: está aqui quem é maior do que Elias. Então quem te faz o convite é maior do que Elias. Então, no meio dessa tua estrada, no meio dessa tua jornada, eu gostaria que você parasse para pensar no Evangelho que te chama para relações saudáveis, que não destrói relacionamentos, pelo contrário, os fomenta, os fortalece, ajuda nos relacionamentos. E o convite que está sendo feito aqui é o convite não para seguir, como eu disse, uma religião com aqueles pontos, com aqueles dogmas, que muitas vezes a pessoa crê que está andando com Deus e na presença de Deus em função dessa resposta à religião. Mas a resposta para Jesus é essa que você precisa dar, baseado no Evangelho puro da graça de Deus. A pergunta que eu lhe faço, encerrando esse tempo de reflexão, é: qual a sua resposta? Qual a sua resposta ao convite de Jesus, ao chamado dele, nesse momento em que você, de repente, como o primeiro homem, esteve adiando, dando uma desculpa, o segundo trazendo um pretexto mais remediado, e por fim, um homem que chama ele de Senhor, mas não entra na caminhada, na jornada de Jesus, ouvindo e fazendo a vontade dele. Eu quero te chamar a ouvir esse convite nessa hora e pensar, porque muitas vezes você acha que o Senhor não tem mais nada para você nesse tempo da sua vida, na etapa dessa caminhada, muitas vezes que você já tem caminhado, muitas vezes dentro da religião, dentro do grupo, ou dentro de uma seita que você tem caminhado. Muitas vezes você pensa que não tem mais, ou as coisas que você decepcionou, que você se perdeu dentro da religião, de um grupo, ou de pessoas, ou de líderes, muitas vezes, que você cansou e não ouve mais a voz, ou não quer mais atender esse convite por causa da decepção, e isso se transformou em pretextos, em desculpas e adiamentos na sua vida. Eu queria encerrar para você, nessa tarde, antes de nós fazermos juntos uma oração, contando para você uma experiência recente minha, quando eu cheguei na minha casa com 3 chaves na porta para abrir o portão da minha casa e depois ter acesso à porta principal. Eu tinha 2 chaves
que funcionava. Tinha uma terceira chave que era bem adornada, uma chave bem bonita, que estava ali naquele chaveiro de 3 chaves. E quando eu fui abrir o portão, uma dessas chaves, essa chave mais bonita, adornada, essa chave estava quebrada. Então, quando eu fui abrir o portão, naquele mesmo momento, eu tive uma impressão forte no meu coração, vindo, eu creio, da parte do Espírito Santo, que ele estava me lembrando da função daquela chave. Aquela chave, o Senhor disse para mim, claramente eu senti essa impressão no meu coração, o Senhor me dizendo: olha, essa chave não deixou de ser chave porque está quebrada. Ela continua sendo uma chave. Se você pegar a parte que foi quebrada e trouxer e fizer um tipo de solda, um tipo de cola, ela vai funcionar no que ela foi gerada para ser, para abrir portas. E muitas vezes nós estamos assim como que quebrados e meio sem função, meio sem direção, como que perdidos ou adiando aquelas coisas porque achamos que não existe mais nada para nós. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, te diz diferente. Ele diz que o que vai colar você é a cola da graça, é a cola da graça que nos junta novamente e faz cumprir o propósito do Senhor Jesus. E o convite e o propósito dele é porque você abra portas. Ele te colocou nessa terra, nessa jornada, nessa caminhada que você tem, é para abrir portas, não para fechar portas, mas para abrir portas. E essa graça especial vinda da parte de Deus vai te colar naquilo que você estava sentindo inútil, quebrado. Eu quero que você saiba que você ainda é uma chave. E nas mãos do Senhor você vai abrir muitas portas. Pense nisso, porque é tempo de ouvir o chamado do Senhor Jesus e ser tudo aquilo que Ele te chamou a ser, a viver, e de abrir portas de boas notícias, abrir portas de relacionamentos, abrir portas de restauração, de perdão, porque de repente você olha para trás, você vê as portas que você fechou, de pessoas que você magoou, de chamados que você adiou, de relacionamentos que foram partidos, de sonhos que foram engavetados e de dores que você acumula na sua alma. São portas que ficaram trancadas, que você não quer abolir, não quer mexer mais com elas. Mas hoje, na chave lhe dada, colada com a graça de Deus, você vai abrir e vai ver a cura do Senhor, e você finalmente pode responder sim ao convite de Deus. Eu gostaria, em nome de Jesus, que nós pudéssemos orar nesse instante. Eu queria que você pudesse, se possível, fechar seus olhos. Nós vamos inclinar a cabeça e orar ao nosso Deus, pensando na misericórdia, na extrema bondade dEle com que Ele nos visita. Então, onde quer que você esteja nesse momento, tendo a sua possibilidade, vamos ligar juntos essa oração, pedindo que essa cola da graça nos ligue novamente, no nome do Senhor Jesus. Pense em Deus tão somente agora, querido, e vamos fazer essa oração. Papai, eu estou junto com meus amigos, meus companheiros, vendo essa imagem, esse programa, esse vídeo, e eu creio que pela fé, não por uma crendice, não por uma mágica, não por uma mística, mas pela certeza, pela convicção profunda que o Espírito Santo, que é meu companheiro, me diz nesse momento que há pessoas que estão ouvindo essa palavra e estão sendo extremamente tocadas pelo sentido delas em seus corações. Senhor, do ponto de vista desse momento, pode ser um momento frio, um momento distante, mas pela atuação do Teu Espírito, não há limites, não há limitações naquilo que o Senhor pode fazer com esse querido, com essa amiga, com esse jovem que estão com as suas vidas partidas, dilaceradas, cansadas da religião, cansadas de pertencer a um grupo, cansadas simplesmente de viverem um engano, sendo usadas, sendo usurpadas simplesmente pelo que fazem, ou pessoas que entraram pelo caminho da religião e hoje estão frias, sentindo-se distantes de Deus, porque perderam o contato com a graça e não amam, não vivem o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor venha agora
com a tua presença maravilhosa, com a graça do Senhor, com a cola da graça colando esses corações, naquilo que foi partido, machucado, naquilo que foi curado superficialmente. Senhor, visita agora em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Visita com teu Espírito agora, haja uma visitação. Senhor, que o Senhor tire o mal que está embrenhado nessa alma, que o Senhor tire as dores, os imperdões, Deus, as dores até físicas no corpo, Senhor, nos ossos, por causa de mágoas, ressentimentos e decepções. Senhor, que o convite da graça, que o convite de Jesus seja prontamente aceito em cada coração agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Visita com as coisas boas dos céus agora, com as dádivas, oh Deus, com a libertação, com a cura do Senhor. É o que eu te peço, muito agradecido, crendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações e tem visitado cada um desses queridos. É o que eu te agradeço muito, para a glória de ti mesmo, Senhor, em nome de Jesus.